Olá, o Interesse Público começa agora e destaca. Hoje vamos exibir a última retrospectiva das atuações do Ministério Público Federal em 2008. Temas de interesse de toda a sociedade foram objeto de questionamentos levados ao Supremo Tribunal Federal. Todos eles acompanhados de perto pelo Procurador-Geral da República. Veja ainda as iniciativas para combater a corrupção e o desvio de recursos públicos e o trabalho em defesa do meio ambiente. As ações que tiveram como objetivo a preservação do verde, da água e do ar. Agora, no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Começamos a última retrospectiva com um resumo dos principais fatos que tiveram atuação do Ministério Público Federal em 2008. Em todas as iniciativas, um objetivo comum: defender os interesses do cidadão e do patrimônio público. Em 2008, a atual Constituição Federal completou 20 anos. Desde 1988, o Brasil dispõe de um texto que garantiu avanços à sociedade. E mais, atribuiu ao Ministério Público Federal o papel de defensor dos direitos do cidadão. O significado é de que o membro do Ministério Público passava a ser um defensor do povo. Ela foi muito importante, esse posicionamento, e o Ministério Público, após constituinte, também soube exercer bem essas atribuições e é o resultado que nós temos hoje. Defender a Constituição é defender a cidadania. A população, por exemplo, tem direito a acessar informações de governo que durante um longo período ficaram protegidas pela tarja de confidencial. O acesso a dados, no entanto, passou a ter restrições. Uma medida provisória do governo permitiu à Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas a prorrogar por tempo indeterminado o prazo de sigilo dos documentos. A alteração levou a Procuradoria-Geral da República a propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, por considerar que a Constituição proíbe a edição de MPs que tratem de cidadania e direitos políticos. O acesso aos arquivos ajuda o país a escrever a sua história. Esse fator de abertura dos arquivos, ele vai trazer, então, a noção, e a ampliação dessa noção do conceito de cidadania. Ao apresentar questionamentos no Supremo, o Ministério Público Federal leva ao debate temas delicados em que a sociedade tem que ser ouvida. Foi assim com o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas. Pela primeira vez, o STF fez uma audiência pública. Depois de amplas discussões e da definição de mecanismos para evitar o uso indiscriminado da técnica, o Supremo autorizou as pesquisas. É o momento dos parlamentares se sentarem e fazerem um texto legislativo próprio que cuide da definição do embrião humano e da proteção do embrião humano. A segunda audiência pública na história do STF foi para discutir a autorização para interrupção de gestação de fetos anencéfalos. Representantes de diversos segmentos da sociedade com opiniões diferentes participaram do debate. Informações que ajudarão o Supremo a decidir. Nós temos notado como a evolução da compreensão de toda a problemática que envolve essa deliberação é necessária para que o Judiciário decida bem. O combate ao crime é uma preocupação constante no Ministério Público Federal. E para tornar as investigações mais eficientes, o esforço conjunto entre instituições é visto como uma estratégia importante para fechar o cerco contra os criminosos. Em 2008 foi criado o Centro Integrado de Inteligência Policial e Análise Estratégica. O Sintepol vai permitir o cruzamento de dados de diversas instituições públicas. O convênio prevê a troca de informações entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Quanto maior o volume de dados apurados, melhor é o resultado obtido. O Ministério Público Federal é um agente da sociedade que pode contribuir para o esclarecimento de crimes. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal em dezembro, o Procurador-Geral da República considerou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. A entidade é contrária à participação de membros do Ministério Público em investigações. Segundo Antônio Fernando Souza, a apuração de crimes não é atribuição exclusiva da polícia. Numa audiência na Câmara dos Deputados em novembro, o procurador defendeu a cooperação entre órgãos para a obtenção de resultados mais efetivos no combate à criminalidade. Sem uma atividade investigatória ampla, não é possível
que o Estado cumpra um dos seus deveres fundamentais em termos de garantia da segurança pública. No Brasil, é grande a necessidade de aprimoramento tanto nas investigações quanto no trâmite dos processos na Justiça. Em 2008, o Código de Processo Penal teve mais de 130 artigos alterados, mudanças em nome de uma justiça mais ágil, um esforço que tem o apoio de procuradores da República. Todo país com problemas sociais, com problemas de desigualdade social, vai produzir demandas penais e civis em maior número. Para isso, você tem que ter uma estrutura jurídica completamente diferente. Não é procedimento que vai resolver isso. Importante também é garantir os instrumentos que as autoridades policiais têm para investigar crimes. É o caso das interceptações telefônicas com autorização da Justiça. Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça instituiu novas normas para juízes concederem essas autorizações. O objetivo foi aumentar o cerco contra o uso indevido de grampos. O Ministério Público Federal é contra as escutas ilegais. Mas o controle dessas normas não cabe, segundo o Procurador-Geral da República, ao CNJ. O argumento levou Antônio Fernando Souza a propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão do Conselho. O tema fundamental é um extrapolamento das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Não se insere nas atribuições dele, muito menos nas suas atribuições normativas, aquela de dispor de matéria que a Constituição reserva à lei. As ações e manifestações da Procuradoria-Geral da República têm como objetivo proteger os direitos do cidadão, questões que muitas vezes envolvem o cotidiano das pessoas. Em defesa da segurança no trânsito, a PGR considerou improcedente a ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil contra a lei que estabeleceu novos limites de velocidade para os veículos. A legislação autoriza a suspensão imediata da habilitação do motorista infrator. Segundo o Ministério Público Federal, a medida é preventiva e não um obstáculo à defesa do motorista. Em defesa da ética, o Procurador-Geral da República questionou no STF uma interpretação que o Senado fez de uma decisão do Supremo que proibiu a contratação de parentes nos 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. O Senado voltou atrás e acatou a regra contra o nepotismo. Aprimorar a gestão dos serviços é função de todos os órgãos públicos. No final do ano, o Brasil sediou um encontro entre ministérios públicos do Mercosul. A pauta discutiu medidas conjuntas que as instituições dos países podem adotar contra o crime e em benefício do cidadão. É importante defender os interesses da sociedade, mas também estar envolvido em práticas que sirvam como bom exemplo de conduta. Na sede da Procuradoria-Geral da República, pilhas e baterias têm lugar certo. Afinal, o descarte em lixos comuns oferece riscos à saúde e ao meio ambiente. A preocupação com os resíduos sólidos levou o Ministério Público Federal a criar um grupo de trabalho específico. Eu acredito que na maior parte dos casos, principalmente empresas privadas e tal, ainda precisa ter um bom trabalho de conscientização. O programa de gestão ambiental é amplo e prevê também o recolhimento de papel, copo plástico e garrafas PET para reciclagem. Para que uma gestão ambiental realmente funcione, é necessário, é fundamental que exista sensibilização e educação ambiental. O material vai para uma cooperativa onde mulheres transformam o lixo em artesanato e renda. O fato da gente ter uma parceria com o órgão público federal, isso prova que nós não somos mais discriminados, né? Em 2008, o Ministério Público Federal deu continuidade a uma iniciativa que tem como objetivo aproximar cada vez mais a instituição da sociedade. O programa memorial do MPF Escola Cidadã é direcionado a estudantes que visitam a sede da Procuradoria-Geral da República e conhecem o trabalho e a importância do Ministério Público para os cidadãos. Eu não conhecia a atuação do Ministério Público, agora eu realmente vi como é que é, me interessei bastante, descobri que é nessa área que eu quero atuar. Veja no próximo bloco o trabalho do Ministério Público Federal para combater a corrupção e as irregularidades na aplicação de recursos públicos.